Posso? Se me permitem, muito boa tarde. Como já fui apresentado, eu sou o Sargento-Mor da Artilharia Marcos Alves, estou na situação da reserva e sou o secretário de mesa da Assembleia Geral da Associação Nacional de Sargentos. Cumprimento o Sr. Diretor do Hospital que teve a amabilidade de nos receber, muito obrigado, distinta mesa, e os convidados, meus senhoras e meus senhores. Esta minha intervenção, eu proponho-me tentar, de uma maneira simples e singela, evitando o aprofundar da legislação, das portarias, dos decretos, leis, queria abordar esta situação do alojamento das Forças Armadas e especificamente no Exército de uma maneira simples e o mais claro possível. Obviamente que as condições de habitabilidade e de alojamento estão também intrinsecamente ligadas às condições de segurança e higiene do trabalho. É sabido que nós, quanto mais descansados estivermos para podermos cumprir a nossa missão, seja em que âmbito for, menos propensos estamos ao acidente. Se calhar, não exagero que a maioria dos acidentes se dão por cansaço, por falta de descanso, falta de conforto, e isso tem muito a ver com as nossas condições de alojamento. Vou abordar o tema pela vertente histórica, o seu enquadramento, as realidades vividas pelo pessoal militar que presta serviço em unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército. Vou falar um pouco do projeto CANIFA. CANIFA é a sigla da Comissão de Novas Instalações para as Forças Armadas. Este é um projeto criado em 1961. Vou falar das alterações que essas unidades, esse projeto CANIFA sofreu até aos dias atuais. Vou também tentar falar das novas unidades do Exército Português, unidades construídas de raiz para servirem as Forças Armadas, neste caso o Exército Português, e depois vamos ter um pequeno espaço que nós podemos interagir, fazer perguntas, comentários, aquilo que vocês acharem que sirva para podermos dar um ar dinâmico e de interação à apresentação. Nesse sentido, vou começar por falar historicamente, no enquadramento histórico das instalações militares em Portugal. Não será exagero afirmar que o Conde Lippe foi a personagem mais marcante e significativa para as Forças Armadas Portuguesas no período da era Marquês de Pombal, o nosso conhecido José Sebastião de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal e também Conde de Oeiras. Aliás, é através da ação do Marquês de Pombal que nós conseguimos trazer o Conde Lippe, um militar e um político de renome alemão, se bem que na altura a Alemanha não era aquilo que nós conhecemos hoje, era a Prússia, e vem com a missão de organizar, através de regulamentos, através de uniformidade e através de disciplina, o Exército Português. Coisa que eu penso que todos nós constatamos que foi alcançado com grande sucesso. Ainda hoje, a maioria dos regulamentos do Exército são herdeiros daquilo que o Conde Lippe deixou escrito para organizar, para regular e para uniformizar o Exército. Quem não está bem dentro da personagem de Conde Lippe, há dois episódios que eu acho que espelham a qualidade do homem e a qualidade do líder que nós tínhamos ao serviço do Exército. Ele foi dono do famoso parágrafo que diz que na altura o sargento era obrigado a saber ler e escrever, porque o oficial, pela sua condição nobre, podia não o ser. Ele também é a primeira pessoa a proibir
o castigo de flagelação. Na altura, até à vinda dele, ainda existia castigo de chicotada, de flagelação dos militares. É ele que abole esse castigo. Portanto, é sobre as suas ordens também que é construída a primeira unidade militar em Portugal. Primeira unidade militar, como nós conhecemos neste momento, com uma parada, com edifícios de alojamento, edifícios para refeições, edifícios para armazenar e guardar o material de guerra, edifícios para poder sustentar os solípedes que na altura eram utilizados e principalmente com uma parada que não era apenas para desfile militar, mas sim que servia para a transmissão das ordens que os oficiais comandantes tinham para as suas praças. Essa unidade está em Lisboa, era o Regimento de Infantaria número 1, que é o acortelamento, ainda hoje conhecido pelo acortelamento Contelipe, na Calçada da Ajuda. Quem conhece há o Regimento Lanceiros e depois tem uma unidade em cima, da qual, por acaso, eu fui o comandante do destacamento de apoio lá, e é peculiar, é o pentágono português. E nota-se o projeto das casernas, do edifício de comando, da segurança e a tal parada interior para transmissão das ordens. E com isto nós estamos em 1763. 1763 é a data de construção da primeira unidade raiz para o Exército, porque até então os militares ocupavam os castelos, aquelas fortalezas que havia, que a gente conhece, Elvas, tantas, Almeida, tantas outras, eram ocupadas, não foram construídas como unidade regimental, unidade de acortelamento. E até à implantação da República, em 1910, não se conhece mais nenhuma construção dedicada a servir as Forças Armadas, dedicada a servir o Exército. E sim, como eu estava a dizer, apenas o aproveitamento de castelos e fortalezas que existiam. Após a implantação da República, em 1910, apenas se conhece como construção de raiz, também, o regimento em Campo Ourique, que foi a antiga Escola Prática de Serviço de Saúde, e hoje é as instalações do Comando das Forças Terrestres. Também foi construída de raiz e, se repararem, mais ou menos obedece ao mesmo critério. Uma parada, muros defensivos, alojamento, refeitório e diversas partes para a guarda de material militar. Aqui surge a primeira grande alteração, com a implantação da República e a perseguição às ordens religiosas por parte a alcunha dele é engraçada, Mata Frades, Afonso Costa, que foi um perseguidor das ordens religiosas, e começaram a sobrar conventos. E é dessa perseguição às ordens religiosas e ao terminar das ordens religiosas que os militares começam a ocupar os conventos. Conventos, castelos. Eu lembro-me do meu avô, ainda fez parte da guarnição militar do Castelo de São Jorge, em Lisboa. Portanto, era um castelo que tinha lá uma guarnição militar. E os conventos, estou-me a lembrar do Regimento Lanceiros número 2 em Lisboa, que foi ocupar um convento. A Escola Prática de Infantaria ocupou outro convento. Penso que esta unidade também é a ocupação de um convento. E até aí, muito sinceramente, não há, tirando o Regimento de Infantaria de Campo de Ourique, de Lisboa, o Regimento de Infantaria de Lisboa, não há historial em que haja uma construção específica como unidade militar para o Exército. Eis que chega o Estado Novo. E o Estado Novo, aí sim, mostra a primeira grande preocupação em construir de raiz unidades para acortelamento e defesa do território nacional com o seu projeto CANIFA. Portanto, a tal Comissão das Novas Instalações para as Forças Armadas, criada, como já disse, em 1961. O quartel CANIFA
é um modelo de acortelamento militar que obedece a um padrão arquitetónico comum existente em Portugal, ilhas e também nos territórios, ex-territórios ultramarinos. As suas localizações, e todos nós já vimos pessoalmente um quartel de Canifa, neste momento temos Chaves, com o Regimento de Infantaria 19, Vila Real, Porto, onde está a escola, onde está o Regimento de Transmissões, Viseu, Abrantes, com o Regimento de Apoio Militar de Emergência, Tomar, Caldas de Rainha, a Escola de Sargentos do Exército, Amadora, neste momento o Regimento de Lanceiros número 2, Encarnação, o antigo Ralis, que todos nós agora vemos como sendo o Regimento de Transportes, Beja, Funchal e Leiria. Eu deixei Leiria, o Regimento de Artilharia número 4, para o último, por uma razão que já vou abordar à frente. E este projeto que se repete por motivos de ser funcional, de standardização e de poupança de recursos, no fundo repete-se nos seguintes moldes. Temos a Porta de Armas, com as suas instalações de segurança, logo ali perto. Temos o edifício de comando, o edifício nobre, onde está não só a parte do comando, mas toda a parte administrativa da unidade. Depois, da parte de trás, temos uma parada e temos as companhias dos encargos operacionais à esquerda e à direita, e depois, consoante o tamanho da unidade, assim há mais ou menos casernas. E ao fundo, o refeitório, as instalações desportivas, um paiol, uma carreira de tiro e as instalações oficinais, manutenção de viaturas e parques de material e viaturas. Isto repete-se. Nós entramos numa unidade Canifa em Leiria e se formos a Viseu, mais ou menos as coisas são iguais. Aliás, estes projetos é giro, não só militar, mas o Estado Novo também teve muita preocupação em fazer as coisas repetirem-se pelo mesmo projeto para evitar custos. Eu dou-vos um exemplo que todos nós conhecemos, as casas dos guardas florestais. Nós irmos a uma casa do guarda florestal na Serra da Lousã ou na Serra da Estrela, vocês vão ver que o projeto é o mesmo. Estações de correio, escolas primárias, os postos fronteiriços, o projeto é o mesmo. Houve até nas grandes construções o Hospital de Santa Maria em Lisboa e o Hospital de São João no Porto, é a repetição, e aqui mostra a importância que o Estado Novo dava a estas novas construções, minimizando ao máximo os custos. As casernas de alojamento pessoal, que geralmente tinham a capacidade para uma companhia, e uma companhia em média, podemos pensar em cerca de 100 a 110 homens militares, portanto, era a lotação daquelas companhias, e em todas elas é igual. Entramos, de um lado temos a secretaria, do outro lado temos o gabinete do comandante da companhia, temos 1 ou 2 quartos, que inicialmente um deles era uma sala de reuniões, e o outro quarto era para o comandante de companhia e para o adjunto. Temos a arrecadação material de guerra e depois temos uma caserna com 10 compartimentos ou 8 compartimentos e as instalações sanitárias ao fundo. E aqui nós instalávamos 100 homens. Estamos no tempo do lixo metálico e do armário de madeira. Não é? E nós colocávamos ali 100 homens. Não se esqueçam que nós estamos a falar, quando isto foi arquitetado, foi concluído, estamos a falar 60, 70 anos atrás. Não é? Estas construções que se mantiveram até aos dias de hoje, neste momento, têm uma média de 65, 70 anos. E até ao 25 de Abril, nós não podemos dizer que houve alterações. Os quartéis tipo Canifa foram construídos, mantiveram-se, mais pintura, menos pintura, mantiveram-se inalterados. 25 de Abril é
à altura das transformações, da consciencialização, em que as pessoas precisam de conforto, precisam de espaço, precisam de privacidade e deixaram de ser meros números. Estão recordados? Eu entrei para o serviço militar obrigatório em 1986 e, em algumas unidades, em 1986, nós ainda éramos tratados pelo NUBA. Era 38, 39, 53. É após 25 de Abril que se começa a ter a consciencialização em que os comandantes começam a preocupar em não querer e não autorizar que haja o tratamento das pessoas por número, mas sim pelo seu nome. Isto é um passo muito importante. É um passo extremamente importante, é a consciencialização que o comandante passou a ser um líder e quer que os homens o sigam pelo bom tratamento, pelo exemplo que ele dá, pela educação, e não um mero número que anda ali a cumprir e a ser arrastado e a ser mandado. Passou a ser comandado e não mandado. E agora, o grande marco da transformação, 1992, a primeira incorporação dos militares femininos. A grande necessidade de haver transformações nestes quartéis Canifa, que eram só para homens e não tinham instalações femininas. É quando se fazem as primeiras alterações, se faz uma remodelação tipo dos sanitários para as exigências naturais de pessoal feminino e que há necessidade de separar. E pela primeira vez nós temos elementos da primeira companhia a conviverem à noite com os elementos da terceira companhia ou da segunda companhia, porque antigamente era muito distante, era a primeira companhia toda, a segunda companhia toda, a terceira companhia toda, e o espírito da unidade era muito sui generis, estava ali, com a incorporação e com esta necessidade de haver uma caserna para o pessoal feminino e de colocar lá todo o pessoal feminino, começou a não ser tão espartano as divisões entre as subunidades. Algumas das alterações que houveram. A necessidade de haver portas nos compartimentos, a necessidade, como eu já disse, dos sanitários passarem a incluírem, por exemplo, na nossa cultura, o bidé, na altura não havia, passar a haver um guarda-vento, um átomo de segurança de privacidade, para se alguém quisesse contactar com alguém feminino na caserna, tocava a campainha e não tinha acesso visual ao que se passava lá para dentro. Estas são as grandes. Com isso tudo, em 2004 dá-se o fim do serviço militar obrigatório, que na altura era serviço efetivo normal, e é a primeira vez que há a necessidade de atrair voluntários para depois serem contratados. E então, os comandantes já tinham a preocupação das instalações, mas acharam que as instalações deviam ser mais confortáveis, mais dignas, para ajudar Ninguém ia para a tropa pela boa qualidade, pela cana, mas as condições de habitabilidade e de sã convivência é um fator que ajuda à retenção. Se uma pessoa se sente bem naquele espaço, sente-se em casa. Se uma pessoa se sente desconfortável, se não há um bom ambiente, é natural que as pessoas queiram sair, queiram procurar outros sítios, outras vivências que se sintam melhor. E aqui começa o grande problema. Começa o nosso problema, e penso que é cultural do nosso país, por muitos anos, que é a ausência de um plano a médio e longo prazo. As obras foram-se dando, mas foram-se dando com o bom senso dos comandantes e com o orçamento que os comandantes tinham. E não houve a preocupação de um plano que o militar que estivesse em Leiria, quando fosse para Braga, se sentisse mais ou menos no mesmo ambiente. Era completamente diferente. Transformações que houve de monte. As tais portas dos compartimentos,
Muitas das vezes os comportamentos não eram, ou seja, as paredes não iam até ao teto, deixavam ali cerca de 2 metros de altura, 1,5 m de altura. Portanto, fecharam-se os compartimentos, tornaram-se os compartimentos estanques, foram criados na tal sala de reuniões ou sala, começou-se a optar pelas unidades, em vez de terem uma arrecadação de material de guerra por cada companhia, terem uma arrecadação de material de guerra única, e nesse espaço sobrante começou-se a utilizar para se fazerem pequenas zonas de lazer, salas de leitura, uma máquina de café, e ali poderem tomar o seu café, poderem conversar, jogar às cartas. Começou-se ali a criar um ambiente mais confortável. Só que, como eu estou a dizer, isto não obedece a um plano estruturado. Isto era o bom senso. E os senhores sabem, estamos aqui todos nós temos o bom senso. Mas de certeza absoluta que todos nós temos uma opinião diferente. E isto era o que aconteceu. Em 2004, pela primeira vez, pensa-se num plano a longo prazo, a médio e longo prazo, e faz a alteração da caserna Canifa para a caserna tipo dos militares. Essa caserna tipo para praças está no RA4. Foi por causa disso, Leiria, foi por causa disso que eu deixei o RA4 para o último. É no RA4 que se vai intervir numa caserna tipo Canifa, em que se acaba com os compartimentos todos, em que se fazem 2 quartos com capacidade para 4 militares servidos com uma casa de banho a meio, e isso, em que finalmente termina a história da cama de ferro e do armário de lata, é abolido o mobiliário de lata e é trocado por mobiliário de madeira. Na secretária, uma cama de madeira, um armário de madeira para se guardar os seus aviões. Quer a gente quer não, isto foi muito importante e ajudou. Eu vi nos militares que serviam comigo o orgulho que tinham e o tema de conversa, a minha unidade é que é, porque estou num quarto para 4, então vocês estão numa caserna. Isto era foi um motivo de, pelo menos no regimento, conseguir-se que o pessoal ficasse de tal querer sentir que era deles, o sentir que estava bem. E depois vem a parte má da questão. Vem a parte má, e qual é que é a parte má? Por ausência de orçamento, a qualidade dos materiais não era a desejável. Então, primeiras coisas que se notaram. As casas de banho não são como na nossa casa. As casas de banho serviam 8 pessoas em mudança constante. A utilização era muito mais, como é que eu ia dizer? Intensa, exato, muito obrigado. A utilização muito mais intensa e o vapor de água que saía dos banhos, de água quente, não sei o que mais, esqueceram-se de um sistema de extração de vapores, como deve ser. O que é que aconteceu? Umidades, a deterioração acelerada do material de madeira, como é normal, isto se fosse na nossa casa acontecia a mesma coisa, e infelizmente não houve orçamento para se continuar com materiais, se mudar tudo o que estava mal e fazer de novo como deve ser, aquela nossa velha história dos remendos. Uma tinta lavável, em vez, porque não havia dinheiro, não havia orçamento para um extrator de fumos como deve ser. Outra coisa, hoje, quer a gente quer não, em 86 nem sequer havia computadores. Hoje os rapazes precisam de uma simples ficha com instalações elétricas e, como vocês sabem, por motivos de segurança de trabalho, não é com fichas triplas que se resolve o problema. Não é assim com a alteração da instalação elétrica toda. Não há orçamento para isso. E então, infelizmente, este projeto precisava de ser intervencionado para ajudar à retenção do pessoal. Unidades novas
unidades depois, além de tudo isto, a estrutura base manteve-se. E nós continuamos a falar com unidades com 60, 70 anos. Com esgotos, com problemas de instalações elétricas, com problemas de canalizações, com problemas de falta de aquecimento e ter que se meter aquecedores a óleo ou em radiadores, uma vez mais com implicações quer nos gastos de energia, quer na segurança das unidades, com infiltrações nos telhados, por exemplo. Eu dou-vos um exemplo. Regimento de Artilharia número 4 está situado numa localidade que é a Cruz da Areia. O nome Areia não vem por acaso. Não é? Aquilo é um planalto areoso. Quando há uma fuga de água, que nas outras unidades, por exemplo, vem à superfície, em Leiria não vem. A areia absorve a fuga de água. Quando é que se nota que há uma fuga de água? Nos consumos de água que disparam uma coisa doida. Depois, como não há indícios, lá vamos por tentativas, fechando torneiras de segurança até encontrarmos a fuga de água. Isto com um trabalho de um projeto profundo e sério, evitava todas estas situações e, se calhar, a médio prazo, poupava dinheiro. As novas unidades do Exército. Temos o Depósito Geral de Material, agora a Unidade de Apoio de Material do Exército, em Benavente, criada de raiz em 2003. Atenção que já estamos a falar numa nova unidade que já tem 21 anos, em que ela incorporou nas casernas masculinas e femininas esta caserna tipo com os quartos e as casas de banho. Temos a Escola dos Serviços, a antiga Escola Prática de Administração Militar, criada de raiz em 2006, há 18 anos, uma unidade nova há 18 anos, e serviu para a fusão da Escola Prática de Administração Militar, a Escola Prática de Transportes, a Escola Prática de Serviço Material, Batalhão de Habitos, etc, etc. Esta, pela minha ótica, é, se queremos ser atrativos e ter capacidade de retenção dos militares, acho que os alojamentos exigem, merecem um plano, como se costuma dizer, feito com cabeça, tronco e membros, e que sirva para dar conforto, dignidade e descanso ao pessoal. E os resultados de um plano feito como deve ser, a médio prazo, é uma poupança de dinheiro, e quer a gente, quer não, contribuem para a maior segurança do trabalho. O pessoal está confortável, não acorda estremunhado, digamos assim, com umas gotas de água na cara de uma infiltração, e depois vai trabalhar e pode sofrer no acidente. Isto era aquilo que eu vos queria transmitir numa conversa simples, e agora estou completamente à vossa disposição para aquilo que eu souber, vos poder responder. Aquilo que não souber, vou à procura, vou ler, vou estudar e depois terei a resposta certa. Agora não vou inventar nem vou enganar. Ok, Alves, obrigado.